Mr. Worldwide. Meu nome é Cláudio Ribeiro, esses são os meus canais de comunicação dentro do Instagram, Facebook e YouTube, para que você tenha todo acesso ao conhecimento e aí de todo o curso que será promovido. Atrair clientes exige técnica, exige habilidade. Normalmente dentro da faculdade você não aprende isso. Você sai da faculdade, você forma e passa a ter inúmeros desafios dentro da questão de atrair clientes. Quando você forma, você se pergunta, e agora? Como atrair os meus clientes, como ter uma carteira repleta de clientes, como ligar, como agendar, como realmente ter um resultado positivo dentro da minha profissão. E para que você não sofra com isso, para que você realmente não desista daquilo que você plantou durante anos, você investiu, seus pais investiram em você, e você passa a sofrer aí com uma agenda às vezes escassa, acreditando que é problema do mercado, que é problema do governo, que as coisas estão ruins, mas na verdade não é nada disso. Existe uma grande técnica dentro do processo de vendas que você precisa dominar, entender e investir em você. Então quando você forma, você precisa ainda buscar conhecimento. Você precisa estar ainda atento a isso, para que você realmente venha suprir aquilo que você não aprendeu, aquilo que realmente que não é dito lá, porque existe temperatura e pressão. É importante você vir para o chão do comercial e aprender realmente todas essas técnicas. Toda a minha trajetória, ela vem de uma área de vendas, vem da área bancária. Eu já trabalhei anos dentro da linha bancária do Santander, e isso tudo, além da área bancária, onde que tudo começou numa feira, onde eu pude aprender, dentro de uma feira tradicional de Belo Horizonte, no meio de muitas pessoas, aprender a abordar clientes, a poder atrair a atenção e aí ter ali o agendamento com esses clientes. Depois eu fui para a área bancária, depois de uma outra formação superior eu fui para a área bancária, e aí pude ter grandes treinamentos que me ensinaram muito como abrir a área. Dentro do banco eu tinha uma função muito importante, que era abrir a área. O banco ele tinha uma baixa atuação no mercado, eu chegava nessa área, fazia todo o trabalho de network, captava os clientes, e quando o banco chegava numa operação ali de entre 1 milhão, 1 milhão e 200, eu era substituído por uma outra área que tinha baixa atuação novamente. Normalmente eu começava em áreas que tinham 250 mil, 300 mil de projeção. Então eu pude ver em cenários difíceis como fazer alavancar os clientes e captar ele ali na fonte, na realidade, em termos de parceria, porque eu precisava de parceiros para poder ajudar o banco a ter os clientes dentro da programação. Fui para uma seguradora internacional, foi nela que eu aprendi muito sobre gatilho mental, porque eu vendi um produto que era seguro de vida. Quem acorda de manhã querendo comprar um seguro de vida? Se acordou e fala, hoje eu vou comprar um seguro de vida? Ninguém. Então a gente precisava, principalmente pela questão cultural do nosso país, que não tem essa questão de comprar seguro, despertar no cliente o seguro e aí fazer com que ele comprasse o seguro. Um produto muito difícil. Então isso tudo me deu know-how suficiente para poder converter, às vezes, uma barreira cultural a um fechamento de um negócio. E com toda essa experiência, eu pude montar uma loja para mim, na Zona Sul, que é uma loja na área de decoração, e aí ter, num espaço aí de 4 anos, muitos clientes e chegar a faturamentos que beirava acima de R$1 milhão. E isso tudo com muito trabalho, com muita técnica e muitas parcerias acontecendo ao mesmo tempo. Então tudo isso é o que eu quero passar para você como informação, e para que você também, ao final de tudo, tenha aí clientes e resultados extraordinários dentro daquilo que você mais gosta, a sua paixão, se é na área de decoração, se é na área de psicologia, se é na área médica, você tenha muitos clientes. Quando você forma, vem a pergunta, e aí? Formei, e agora? O que fazer? E aí, acalme-se, que tem uma trajetória muito legal para você aprender, mas que você terá todo o domínio para que você consiga realmente ter aí os seus clientes, para que você consiga ter os resultados que você esperou e sonhou desde a faculdade. Então você vai viver sim da sua arte, da sua paixão e de tudo que você plantou ao longo do tempo. Quando a gente fala em momento de mercado, principalmente em momentos que a gente sempre acha que o país está em crise. Sim, realmente ele pode estar em crise, mas a crise, ela, para muitas pessoas, existem os resultados acontecendo, e a gente fala sempre assim, que no caos existe uma lógica,
E essa lógica, ela é porque quando você tem o domínio de entender aonde está o seu cliente, como ele pensa, como ele se comporta, você consegue reagir automaticamente frente a qualquer crise, frente a qualquer questão do governo. Uma coisa que é muito importante é você nunca terceirizar as suas responsabilidades. Normalmente a gente faz isso. Ah, eu estou sem cliente por conta do governo. Ah, eu estou sem cliente por causa de uma decisão lá de construir uma ponte na minha cidade. E a gente vai terceirizando. E assim vai passando a vida. E de repente você está desistindo de tudo aquilo porque você sempre ficou com o governo limitando. E quantos governos passaram? Você vai esperar o governo mudar daqui 4 anos para você votar de novo? Você realmente vota bem? Então, isso não pode ser motivo nenhum para você tomar uma decisão e fazer as coisas como tem que ser feita. Muitas das vezes, as pessoas procrastinam as decisões. O que é essa decisão? É porque elas sabem que tem que ser feito. Só que tem pessoas que ficam assim, estuda e nunca executa. Não toma decisão. Então, o que é mais importante para você é, estudou, planejou, execute. Temperatura e pressão. Vai para o campo, busque. Vai lá entender o que seu cliente pensa, pergunta para ele, olha nos olhos dele. Não fica esperando você estudar, ler o 20º livro, fazer o quinto curso na faculdade e aí ficar esperando que as coisas aconteçam. Então, a diferença entre as pessoas que têm resultado é o poder de execução, é o poder exclusivamente de fazer. A pessoa que faz, você fala assim, ó, tem que fazer A, B e C. Na hora que você olha para trás, ela já está lá executando. A outra fica, mas e isso? Mas e isso? Mas e aquilo? Calma. Se você tem uma pessoa que tem uma referência, tem uma autoridade, já executou e está falando para executar, vá lá e execute. Aí você vai entender. Você pode ter dúvidas, sim, porque às vezes você pensa de forma diferente, mas execute, caminho para o resultado, e aí você vai tomar grandes decisões. E quando o mercado ele está ruim, o que acontece com o seu cliente? Ele perde um impulso de compra. Quem não é assim? Sabe quando você está com muito dinheiro e você vai para o shopping? Você não compra? Ah, eu vou comprar. Você está com um impulso repleto de compra. As pessoas têm impulso de compra, normalmente é no 13º. É quando ela recebe as férias, aí ela está com impulso de compra. Então é essa sensação que você já teve de impulso de compra. E quando o cliente está sem dinheiro ou ele está amedrontado com qualquer coisa, ele perde o impulso de compra. E você precisa saber disso. Você tendo essa informação que ele perde o impulso de compra, você começa a ser um impulsionador. Mas como? Com técnica. Você passa a levar o seu cliente, conduzi-lo a fazer o cheque. E isso tudo a gente vai aprender durante essa caminhada. Então, momento de mercado, grave uma coisa: o seu cliente pode ter perdido o impulso de compra, mas você vai saber como fazer isso. E aí, quando a gente fala em atrair a atenção, muito importante a questão de atrair a atenção. Eu gosto de dar um exemplo muito prático sobre atrair a atenção, que é o seguinte: imagine mulheres e homens posicionados em um restaurante, estão todos querendo conhecer uma nova pessoa, namorar, conhecer novas pessoas, ter um relacionamento. Imagine você, mulher, você está sentada na cadeira e chega o grande galã que atrai os seus olhares. Nesse momento você precisa se posicionar, ele precisa te ver, você tem que se posicionar. Aí você mexe o cabelo, dá um sorriso, levanta a bebida, convida para sentar, algo do tipo. Nesse momento você se posicionou. Para atrair clientes é a mesma forma. Se posicione aonde os seus clientes estão, aonde ele te enxerga. Essa é a hora de você atrair cliente. E quando você atrai a atenção dele, imagine a pessoa sentou lá, o seu possível novo namorado. Quando você atrai a atenção dele, ele começa a te ouvir. Você vai falar: oi, tudo bem? Meu nome é Flávia. Oi, tudo bem? Meu nome é Cláudio. E aí você começa a ter atenção. E essa pessoa começa a te ouvir. E nessa hora de ter atenção, você precisa ter atenção e foco. Por quê? Chegou um outro bonitão. E aí, você vai virar para cá? Se você vira para o próximo, esse perde a atenção. Ele já não te dá mais, ela olhou para o lado. Perdeu a conexão. Então,
Você precisa se conectar. Isso é atrair atenção. Posicionamento é muito importante. Por isso que no processo de sedução, que a gente sabe que tem mulheres que atraem mais homens, tem homens que atraem mais mulheres. Isso não é fácil, mas existe técnica. E a primeira técnica é o posicionamento. Quando a gente fala sobre atrair clientes, atrair atenção, existe uma coisa muito importante vocês entenderem. As crenças. O que são as crenças? Ora quando são limitantes, ora quando elas são impulsionadoras. O que são elas? As crenças, elas vêm com você desde o momento que você nasce até os dias de hoje. Você tem as suas crenças. Mas principalmente do primeiro ano de vida até o seu 8º ano, elas são as que mais marcam você, até os seus 8 anos de idade. Mas por quê? Pelo seguinte motivo. Quando você tem até 8 anos de idade, você não tem discernimento muito das coisas. O seu inconsciente, o seu próprio consciente, ele pega todas as informações. Sendo boas, sendo ruins, ele processa. A criança, ela não filtra. Você está absorvendo. Tá? E quando na sua infância você ouve que você não é capaz, que você não pode, que alguém é melhor do que você, isso te limita. E aí você não entende, quando você forma, por que você não tenta? Nossa, mas tem alguma coisa que me incomoda, eu não sei se eu consigo. É por causa das suas crenças. Alguém disse algo para você que ficou. Quer um exemplo claro de uma crença que marca as pessoas? Porque normalmente as crenças, elas levam segundos para elas ficarem marcadas o resto da vida com você. Quando você ouve, quando você sente e quando você vê. Vou te dar um exemplo. Imagine uma criança, os pais estão sentados ao sofá e tem um copo de água sobre a mesa. E essa criança vai levantar para pegar o copo de água. Vai lá, ela pega o copo, ela tropeça, ela derrama e ela cai. E aí o pai levanta, ou a mãe, e fala: pra que você fez isso? Por que você tentou? Você não é capaz, você não pode fazer, você tem que pedir. E puf, palmada na bunda. Vai pro seu quarto. Ela viu, ela ouviu, ela sentiu. Em um segundo, ela percebeu o seguinte: se ela tenta e não consegue, ela é punida. Então o que ela faz? Ela não tenta. Aquilo marcou ela pela vida inteira. Ela não vai tentar mais. Você entende? Então quando você observa, para e pensa, olhe para o seu mundo à volta agora. Veja como as crianças são educadas. Veja como os seus sobrinhos são educados. Será que eles têm o tempo todo, são impulsionados? Não, isso mesmo. Não, levanta aí, limpa. Não, show, você tentou. Não. Então, às vezes, você tem medo no telefone, você tem medo de tentar uma grande negociação, porque em algum momento você ouviu isso. Então, a partir desse momento agora, você precisa sentar, pegar uma folha e colocar quais são as suas crenças limitantes numa folha. Ah, eu tenho medo do telefone. Ah, eu acho que a minha voz não é legal. Ah, eu tenho medo do cliente ficar mais, ser mais ríspido e eu não sei como reagir. Coloque as suas crenças, porque a gente precisa trazê-las para um processo consciente. E aí a gente fazer exercício que liberte você, porque existe uma forma de a gente fazer alguns exercícios que impulsione você, que faça você realmente, a partir de agora, ser vencedor, ser capaz, tomar a decisão. Porque quando você tem a crença limitante, veja o que acontece com você. Você tem uma crença limitante. Imagine se eu tenho uma crença limitante de que o meu corpo não é bonito, que a minha feição não é legal e que a minha voz não é legal. Sabe como que eu me comporto? A minha comunicação interna, ela é de uma pessoa que não pode. É de uma pessoa que não se enxerga bem. Então eu sou uma pessoa mais sem expressão. Então a comunicação interna é de uma pessoa fraca. De uma pessoa que não consegue tomar a decisão, de que não se sente mal consigo mesmo. E sabe o que acontece com a sua comunicação externa? Ela é assim também. Aí você fala com a voz baixa: não, tudo bem. Ah, nossa, não, senhor, desculpa te incomodar. Ah, ó.
Você não tem uma comunicação expressiva. Por isso que a gente tem que pegar a sua crença limitante, fazer com que você tome consciência dela, e a gente faça exercício para limitar ela, travá-la, para que você tenha uma comunicação interna vencedora e uma comunicação externa vencedora. Então você chega para o seu cliente e fala: oi, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Cláudio. O que eu posso te ajudar? Vamos lá? Vamos sentar? Vamos criar uma negociação? O que você precisa? Deixa eu listar. É uma postura de uma pessoa vencedora, que sabe o que é, sabe como fazer. Então, na maioria das vezes, é a crença que te trava. Então, quando você forma, você tem uma série de crenças que você precisa vencer para te impulsionar, para fazer com que você dê um passo a mais. Então, às vezes você vence ali o telefone, você dá um passo. Você vence o problema de acessar o cliente, você dá um passo a mais. Exemplo, às vezes você tem a crença de que, olha, eu quero atender o cliente AAA, mas eu não moro no bairro AAA. Qual é o problema? Qual é o problema? Você acredita que o cliente que tem muito dinheiro, ele acredita que o profissional com alto talento que vai resolver o problema dele mora no bairro dele, é vizinho dele. Não. Exemplo, o Neymar, para quem descobriu o Neymar, ele morava na periferia. O talento estava lá. Então o talento, ele não tem região. O que você tem que ter é eliminar essa crença e ter uma postura vencedora. Você tem que ter uma postura de mostrar o seu talento e resolver o problema do seu cliente. Exemplo, quando você entra no hospital, você pergunta para o médico: oi, tudo bem? Eu vim aqui me consultar, você mora onde? Se depender do bairro que ele falar, você não vai consultar com ele, não? Então isso não existe. Então são crenças que a gente precisa vencer isso. Porque o nosso talento está em outro momento. Então isso é uma das coisas que a gente vai tratando. Então coloque numa lista de papel as suas crenças e vamos trabalhá-las, vamos vencê-las, vamos construir pessoas poderosas, conscientes de que é possível vender o talento, vender paixão, vender arte, e assim a gente caminha.